Sewell, Chile. Localizado dentro da mineradora de Sewell, esta pequena cidade foi construída em 1904 para servir de lar a seus trabalhadores. Ao longo de sua existência, chegou a abrigar mais de 16 mil pessoas e hoje se encontra desabitada e tomada como patrimônio da humanidade pela Unesco. Ararapira. Essa pequena cidade fantasma está no litoral norte do Pará e na verdade fazia parte dos 21 povoados que a coroa portuguesa criou no Brasil no século XVIII, o que significa que Ararapira, antes chamada de São José de Ararapira, foi uma das primeiras regiões com uma habitação ordenada e planejada em todo o país. O povoado tinha uma ótima localização para o comércio, e por conta disso, Ararapira foi próspera desde o começo, mas a expansão comercial para São Paulo e outras áreas do país fez com que aquela região do Paraná entrasse em processo de decadência, e hoje existem apenas as ruínas da cidade, que mostra a antiga igreja matriz, as casas e o comércio abandonado. Mas curiosamente o cemitério ainda está ativo, e os antigos moradores vão lá até hoje. Você pode visitar a cidade fantasma, mas vai precisar que o morador aceite te levar de barco, a única forma de chegar lá, já que oficialmente não existe nenhuma excursão para Ararapira. Com certeza deve ser muito interessante visitar essas cidades, seja por todo o clima assombrado que elas devem ter, ou por todo o viés históricos que elas conservam até hoje. Fukushima, a cidade fantasma esquecida. No dia 11 de março de 2011, o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 9 na escala Richter. O terremoto provocou um tsunami que danificou 3 dos 6 reatores nucleares da usina de Fukushima, no nordeste da ilha. No dia seguinte, a usina começou a liberar grandes quantidades de material radioativo, vazamento que tornou este o maior desastre nuclear desde Chernobyl. Toda a região de Fukushima se tornou um imenso deserto. Além dos mais de 15.800 mortos pelo tsunami, cerca de 300 mil pessoas foram evacuadas da área, sendo que aproximadamente 1.600 delas acabaram morrendo também, ao que tudo indica, em decorrência das condições de evacuação, visto que precisaram morar temporariamente em hospitais e abrigos improvisados. A cidade está abandonada desde 2011, apesar de alguns habitantes já estarem reabitando o lugar novamente. A cidade foi fundada em 1859 por um grupo de garimpeiros perto de uma mina. Em 1876, uma empresa descobriu minérios de ouro enormes na região e Bode foi logo transformada de um pequeno campo de mineração para uma das maiores cidades da Califórnia, com mais de 2.000 edifícios. Infelizmente, a população da cidade caiu rapidamente após o final da década de 1880. Em 1900, possuía 965 habitantes e apenas 90 em 1940. Cidade de Ararapira, no Paraná. E essa foi uma das 21 vilas criadas pelo governo português oficialmente aqui no Brasil. São João do Ararapira, como era conhecida, servia como uma cidade comercial que realizava a ligação entre Iguape e Paranaguará. Porém, a partir de 1952, Ararapira entrou em total decadência e finalmente, em 1989, foi transformada em Parque Nacional e alguns anos depois, em 1999, foi tombada como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. E se você quiser conhecer Ararapira, deve ir de barco com algum morador local. Atualmente, as casas e até mesmo a igreja matriz encontram-se em ruínas, porém é um local interessante para ser visitado. Vila de Biribiri, em Minas Gerais. A Vila de Biribiri se localiza próximo à cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Essa pequena vila foi criada pelos funcionários de uma fábrica de tecido no século XIX. Porém, com o fim das atividades dessa fábrica, os trabalhadores foram embora e a vila foi totalmente abandonada. Atualmente, as casinhas brancas e azuis ainda estão no local e é um ótimo lugar para visitação. Rambi é uma cidade muito bem preservada do Velho Oeste. Originalmente, uma cidade base para mineração realizada na Mina Montana. No início dos anos de 1920,
A cidade sofreu uma série de homicídios cometidos por rebeldes mexicanos e por bandidos. Mas isto não impediu a cidade de prosperar. Por volta dos anos 1930, Hamby viveu seu auge extraindo chumbo, zinco e prata. Porém, em 1940, a mina foi fechada e não demorou muito para a cidade ser abandonada. Times Beach, Estados Unidos. Localizada no estado de Missouri, a Times Beach chegou a ter mais de 2.000 habitantes, mas acabou sendo totalmente evacuada por conta de uma contaminação por dioxina. O problema começou no início dos anos 70, quando a cidade contratou a empresa Russell Bliss para reformar as estradas locais, que não eram pavimentadas e levantavam grande quantidade de poeira. Entre 1972 e 1976, a companhia realizou o trabalho de pavimentação das rodovias de Times Beach. O que ninguém sabia é que a empresa contratada estava utilizando uma mistura de óleo de motor com resíduos tóxicos do componente TCDD. Tais resíduos eram provenientes do desfoliante agente laranja, fornecido pela mesma empresa ao governo dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Em 1982, uma análise indicou que o solo de Times Beach estava com níveis de dioxina mais de 100 vezes acima do limite tolerado. Tudo foi agravado depois que uma inundação no rio Merrimack espalhou a substância tóxica para toda a cidade. Times Beach foi totalmente evacuada e o solo incinerado em fornos construídos especialmente para essa finalidade. Em 2012, novas análises revelaram que o local não oferece mais nenhum risco à saúde humana, mas a região continua inabitada. Oradour-sur-Glane. Dentre as inúmeras cidades fantasmas que existem ao redor do mundo, uma em especial chama a atenção. É a pequena vila francesa de Oradour-sur-Glane, completamente destruída em um dos mais terríveis massacres de civis ocorridos na Segunda Guerra Mundial e o maior da França. Suas ruínas permanecem intactas, exatamente como ficaram após o ataque dos soldados nazistas em 10 de junho de 1944. Nos restos de edifícios do vilarejo, pode-se ver os objetos pessoais dos habitantes, como panelas, máquinas de costura e carros queimados pelas ruas. Além disso, em cada prédio consta uma placa relembrando o que funcionava ali ou a quem pertencia a casa. A cidade está abandonada desde 1944. Ani. Poucas coisas sobraram em Ani, uma extinta cidade medieval da Turquia. E entre as ruínas está a Igreja do Redentor, datada do século X e XI. O edifício, que foi partido ao meio por um raio em 1930, faz parte do World Monuments Fund e é citado como exemplo particularmente notável das origens da arquitetura eclesiástica da Armênia. Araripina é uma vila que se encontra no litoral do norte do Paraná e foi uma das 21 vilas fundadas pela coroa portuguesa e uma das primeiras a ser habitada no país. Em anos próximos à sua fundação, era um lugar próspero e em grande desenvolvimento, servindo como entreposto comercial. Em 1952, Araripina começou a entrar em decadência, visto que foi construído o canal Varadouro e tomou todo o fluxo das embarcações que passavam pelo local. Quando começaram a ser construídas vias no interior do país, a vila entrou em completa decadência. Mais tarde, foi transformada em Parque Nacional e no ano de 1999 foi tombada
como patrimônio natural da humanidade. Ainda existem algumas construções por lá, mas estão em total ruínas. O cemitério é que ainda funciona e algumas pessoas costumam fazer visitas. Cocossi. Ele foi criado em 1708. O local chegou a ganhar a condição de um município em 1950, época em que contava com 4.000 pessoas. As secas e o rombo levaram vários habitantes a deixarem Cocossi. Em 2012, Cocossi costuma receber cerca de 300 visitantes de cidades vizinhas durante o novenário de Nossa Senhora. A Ilha Irmão do Norte, que está localizada no Rio Leste de Nova York, é famosa por ter o local de um hospital para pessoas com altas doenças contagiosas, conhecidas como Hospital Ribeirinho, que foi inaugurado em 1885 e alojou pessoas principalmente com doenças como tuberculose, tifoide e varíola. A paciente mais famosa foi Mary Malley, que infectou 53 pessoas com febre tifoide. Após o hospital ser fechado durante a Segunda Guerra Mundial, foi usado por veteranos de guerra nos anos de 1950. Foi então reaproveitado como centro de tratamento para adolescentes viciados em droga. No entanto, em 1963, o hospital fechou suas portas para sempre, e desde então a ilha foi abandonada e proibida para visitantes. Hoje em dia, está sendo usado como um santuário da vida selvagem. No entanto, há pesquisas e planejamento de área sendo implementados para poder reabrir a ilha ao público em um futuro próximo.